Olá, hoje eu tenho uma pergunta para você. Você conhece a linguagem colaborativa? Você sabe o que é isso? Sabe como usar a linguagem colaborativa nas negociações? Fica comigo que eu vou te mostrar. Eu sou Francisco Guirado, presidente do Clube de Negociadores. A linguagem colaborativa pode ser usada nas mais diversas situações. Você pode usar na mediação, por exemplo, você pode usar na gestão de projetos, no ambiente familiar, em qualquer ambiente profissional e, naturalmente, em qualquer negociação que você entrar. Vamos ver um pouco quais são os fundamentos dessa linguagem colaborativa. Nós vamos começar aqui com os perfis para lidar com conflitos. Então, o Clube de Negociadores, como você já sabe, ele é representante oficial do Style Matters. Por esse Style Matters, é um questionário que você responde para identificar seu perfil para lidar com conflitos. Então, nós temos basicamente 5 perfis: o competitivo, o evasivo, o prestativo, o conciliador e o colaborativo. O colaborativo, então, ele tem um grande foco em objetivos e um grande foco em relacionamentos. Todos os perfis eles são importantes, mas o colaborativo é o perfil mais utilizado. Então, se eu sou uma pessoa muito competitiva, se eu sou muito prestativo e gostaria de ser colaborativo, o que é que eu tenho que fazer? Como eu devo me comportar? Essas são algumas perguntas que nós vamos procurar responder aqui nesta edição do Como Negociar. Pois bem, todo negociador ele se depara com um dilema: quando eu devo ser colaborativo e quando eu devo ser competitivo em uma negociação? Às vezes, eu tentar ser colaborativo o tempo todo, ele vai fazer com que determinadas negociações elas sejam prejudiciais para mim, principalmente quando o outro lado ele adota uma postura muito competitiva. Mas se o outro lado quer ser colaborativo, o que eu tenho que fazer para também ser colaborativo? Que atitude eu tenho que adotar? Que linguagem eu tenho que adotar para ser mais colaborativo? Os nossos estudos começaram a partir dessa pesquisa de Hakan e Carlisle. Esses pesquisadores, eles estudaram diversos negociadores e aí observaram aqueles negociadores que obtinham os melhores resultados, que estão aqui na coluna dos competentes, e a média, aqueles negociadores que não tinham tão bom resultado. Então ele viu que alguns comportamentos eles são muito praticados pelos negociadores competentes e outros são evitados. Por exemplo, as expressões irritantes elas são evitadas pelos negociadores competentes. A média dos negociadores usa mais essas expressões, mas os competentes usam menos. Isso chamou a atenção nossa. Outra coisa também é a linguagem preparatória. É aquela assim, eu posso te falar sobre um assunto delicado, isso é uma linguagem preparatória, onde você está preparando a pessoa para um assunto complicado que vai vir depois. Então nós começamos a ver que esses comportamentos eles realmente fazem uma diferença muito grande em uma negociação, mas não são só eles os que compõem os comportamentos de uma linguagem colaborativa. Então o que é uma linguagem colaborativa? É a capacidade de estabelecer comunicação para facilitar a solução colaborativa de problemas, preservando as relações interpessoais. Então hoje cada vez mais estão se falando de cidades inteligentes, a necessidade de você elaborar projetos colaborativos e encontrar soluções colaborativas que atendam toda a comunidade. Então como é que é essa atitude? Como é que eu adoto uma atitude colaborativa para que um grupo de pessoas possa chegar a uma solução sem prejudicar os relacionamentos entre essas pessoas? Pois bem, alguns benefícios e características são muito marcantes da linguagem colaborativa. Ela, por exemplo, é intencional, orientada a resultados, então eu tenho que ter intenção de usar essa linguagem colaborativa e ela busca os resultados. Ela não se perde no caminho, ela quer encontrar esses resultados. Então, através da linguagem colaborativa, nós podemos desenvolver ideias. Por quê? Porque quando nós juntamos várias pessoas em torno de um problema, essas pessoas elas têm uma quantidade muito maior de ideias do que se eu estivesse trabalhando isoladamente. Ela permite compreender melhor os problemas de diversos pontos de vista, porque cada pessoa vai apresentar o seu ponto de vista, ela vai aumentar a produtividade, resulta em menos conflitos e lutas de poder. Por quê? Porque todas as pessoas se sentem parte da solução, elas sentem que estão contribuindo, então não tem necessidade de lutar pelo poder posteriormente. Ela promove a melhor tomada de decisão, porque as decisões conjuntas, normalmente, elas são mais robustas que as decisões isoladas. E aumenta a criatividade também, na medida que eu tenho várias mentes contribuindo para uma determinada solução. Pois bem,
Quais são as principais técnicas da linguagem colaborativa? Primeiro, eu tenho que adotar uma atitude colaborativa. Lembrando que a atitude é a predisposição para um determinado comportamento. Então, eu tenho que ter predisposição para querer colaborar, para querer ajudar outras pessoas e juntos encontrarmos uma solução. Então, quais são as principais técnicas? Procure integrar pontos de vista. Então, não fique só com a sua sugestão. Integre as sugestões das outras pessoas àquela que você está dando. Procure fazer uma coisa integrada. Adote uma atitude inclusiva. Então, não deixe uma pessoa no canto da mesa sem falar durante uma reunião inteira. Traga essa pessoa para participar da reunião, para dar a opinião dela. Use um tom de voz colaborativo. Não adianta eu usar uma série de técnicas colaborativas se o meu tom de voz ele é duro, ele é ríspido. Então use um tom de voz colaborativo. Use uma linguagem positiva, isso é importante. Ninguém gosta de negativismo. Então se você é um líder, você precisa ser positivo. Você precisa ter aquela convicção que o resultado vai ser atingido. Procure focar em soluções conjuntas. Então ao invés de você separar as ideias, não, procure soluções que sejam conjuntas, soluções que beneficiem a todos, mas que tenham, que essa solução tenha contribuição das pessoas que estão participando. Registre essas contribuições. Muitas vezes a pessoa dá uma determinada contribuição, aquela contribuição ela acaba sendo perdida na reunião pelos mais diversos fatores, e essa pessoa ela pode se sentir desmotivada e não vai querer contribuir uma segunda vez. Uma coisa muito importante, ao estabelecer um debate, procure debater logicamente a solução de um problema. Por quê? Se você debate emocionalmente um problema, essas emoções vão afetar o seu entendimento, a sua percepção, vão afetar a sua comunicação. Então, para evitar isso, procure debater logicamente uma determinada questão que você queira resolver. Busque os pontos de concordância. Ao invés de eu excluir as opiniões das outras pessoas, procure buscar os pontos em que você concorda com ela e, a partir desses pontos, construa soluções. Use a gentileza e o perdão. Isso é muito importante. A gente vê naquele livro Comunicação Não Violenta, do Marshall, que muitas vezes as pessoas não sabem se expressar. Então, elas se expressam de forma violenta e, quando isso ocorre contra você, você precisa desenvolver o perdão. Você tem que perdoar aquela pessoa e tentar compreender o que está por trás daquela comunicação. Use elogios e reconhecimento, isso também é muito importante. Todos nós gostamos de elogio, isso alimenta os nossos egos, e as pessoas com o ego satisfeito, elas contribuem melhor, elas ajudam mais. E temos ainda uma série de ações a evitar, né? Então, use as expressões colaborativas, use a linguagem preparatória e evite uma série de coisas. Por exemplo, evite as interrupções. Não é legal você ficar interrompendo as outras pessoas, mesmo que você saiba onde ela quer chegar, mesmo que você já saiba o que ela vai dizer, mas não interrompa aquela pessoa. Evite expressões irritantes. Aí nós incluímos as expressões autoritárias. Ninguém gosta de receber ordens, né? Principalmente quando não existe uma relação hierárquica. Evite expressões de contrariedade. Tem gente que, quando você fala alguma coisa para ela, a primeira coisa que ela diz é não, mesmo que ela vá concordar com você mais tarde. Então, são expressões de contrariedade que, com o tempo, vão minando os relacionamentos. Evite acusações. Esse aqui talvez seja uma das principais expressões irritantes. E isso é um dos principais motivos pelos quais muitos casais entram em conflito. Ao invés de tentar resolver o problema, as pessoas ficam se acusando mutuamente. Então, quando você é acusado, você tem uma tendência a se defender, esquece do problema que queria resolver. Isso não é efetivo. E evite vícios de linguagem. Tem muita gente que tem o vício de falar né. Com o tempo, se você está participando de uma determinada reunião de negociação, as pessoas começam a contar quantos nés você está falando e acabam esquecendo do assunto principal. Isso sem contar que algumas expressões autoritárias e de contrariedade, elas acabam sendo, na realidade, vícios de linguagem. E esses vícios atrapalham a comunicação. É claro que eu falei para você, lógico, você não viu, é que você é burro. Então, são determinadas expressões que a gente não percebe, mas a gente, ao comunicar essas expressões, a gente acaba com toda oportunidade de colaboração para um determinado problema.
Evite as espirais de conflito. Essas espirais são aquelas que eu dou uma espetada, o outro lado espeta mais forte, eu espeto mais forte, e assim a gente vai escalando esse conflito. Evite, interrompa essas espirais. Evite uma intimidade forçada, né? Para os homens em relação às mulheres, minha querida, minha linda. Para as mulheres em relação aos homens, meu amor, tal. Evite essa intimidade forçada, porque ela gera mais desconfiança do que confiança. Evite também expressões pejorativas, evite ironia, evite o sarcasmo. Isso também não ajuda numa atitude colaborativa. Pois bem, esses erros que nós vimos aqui, normalmente eles ocorrem de forma inconsciente, as pessoas não percebem que elas falam de determinada maneira. E elas também não têm oportunidade para poder aprender técnicas e para poder corrigir esses comportamentos que acabam afastando as pessoas, que acabam fazendo com que as pessoas adotem uma postura competitiva ao invés de querer colaborar. Então, como é que a gente desenvolve a linguagem colaborativa? Primeiro, você pode pedir ajuda, peça um amigo, uma amiga, um familiar, a esposa, o esposo, né? Peça para te ajudar, para flagrar comportamentos que sejam não colaborativos. Aqui só tem um problema, essa pessoa que vai te ajudar, ela precisa ter conhecimento mínimo sobre linguagem colaborativa, senão ela não vai saber no que ajudar. A outra forma da gente desenvolver a linguagem colaborativa é realizar um aprendizado formal, usando dinâmicas apropriadas, como nós fazemos no Clube de Negociadores. Nós temos módulos que falam sobre a linguagem colaborativa, nós temos exercícios, nesses exercícios você é flagrado usando a linguagem não colaborativa, nós vamos ajustando a sua linguagem ao longo de todo o treinamento de negociação. Isso faz com que você possa primeiro perceber quais são os pontos que você precisa melhorar e depois você estabelecer um plano de melhoria para passo a passo você poder ir adquirindo essa habilidade de linguagem colaborativa que é tão importante nas negociações. Se você gostou desta aula, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, visite o Clube de Negociadores e seja um assinante do Clube de Negociadores, para que você possa desenvolver as suas habilidades de linguagem colaborativa e todas as outras necessárias para que você possa se tornar um bom, uma boa negociador, uma boa negociadora. Visite a gente. Até breve.